Seja muito bem-vindo à quinta aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais, um treinamento focado em agências de marketing e publicidade da área de comunicação. Nesta aula, continuaremos no assunto de serviços recorrentes ainda em mídias sociais. Na aula passada, nós vimos sobre os processos de gestão das mídias sociais de vários clientes que a agência atende. E nesta aula, falaremos sobre como gerenciar o conteúdo da sua própria mídia social. Durante todas as aulas do treinamento, nós estamos utilizando modelos de fluxos pensados exclusivamente para processos das agências de marketing digital. Estes modelos foram construídos por mim e pelo meu sócio Marlon, com base na nossa experiência no mercado, e eles já estão disponíveis para download gratuito na página do treinamento. Você pode baixar os modelos que desejar e instalar na sua Yumicy e já utilizar mesmo que a sua conta ainda esteja num plano free. Você vai notar que durante as aulas nós estaremos falando sobre alguns recursos que fazem parte dos planos Premium da Yumicy. Você pode utilizar o cupom de desconto que disponibilizamos na aula 1 ou então acessar esse cupom através da própria página do treinamento. Estes recursos Premium ajudam a tornar os processos ainda mais ágeis para a sua equipe. Mas se você optar em continuar utilizando apenas as funcionalidades gratuitas, eu tenho certeza que esses modelos já serão um grande avanço na forma de gerenciar a sua agência. Na aula de hoje, utilizaremos os fluxos da categoria Mídias Internas. Importaremos os fluxos de editorias e produção de conteúdo. Como esses fluxos são para produção de conteúdo próprio para as mídias sociais da agência, então os cards não passarão pelos fluxos de comercial, administrativo e nem pela triagem. Toda a produção de conteúdo e também a aprovação desse material é feito de forma interna a estes fluxos. Cada card nesse fluxo será uma pauta ou um post para as mídias sociais. Na aula passada, nós criamos uma categoria chamada Social Media, para importar todos os fluxos de gerenciamento de conteúdo para as mídias sociais dos clientes da agência. Agora, nós vamos criar uma categoria chamada Mídias Internas para importar estes dois fluxos modelos. Então, dá uma pausa no vídeo para fazer a importação e volta aqui para a aula. Vamos começar conhecendo o fluxo de editorias. As editorias são assuntos macros que ajudam a organizar todas as pautas de postagens que serão produzidas para as mídias sociais da agência. Dentro do planejamento estratégico, você pode definir dias fixos para a postagem de cada uma dessas editorias. Desta forma, você tem um feed com um conteúdo variado, atingindo diferentes personas do seu público-alvo e também alcançando diferentes objetivos com cada uma dessas editorias. Neste fluxo de editorias, vocês vão perceber que ele tem uma lógica um pouquinho diferente do que a gente tem aplicado nos outros fluxos. Nos outros fluxos que vimos nas aulas anteriores, os cards passam por todas as colunas, garantindo uma integridade do processo. Este fluxo de editorias ele tem o objetivo de organizar, ou seja, os cards não têm a obrigatoriedade de passar por todas as colunas. Ele precisa entrar na coluna específica da editoria e depois ser movido para a coluna final, que é onde nós vamos enviar esta pauta para a produção. Então vem para a minha tela que eu vou te explicar mais detalhes desse processo. As colunas do fluxo de editorias, elas podem ser diferentes para cada agência, tudo vai depender do planejamento estratégico de cada uma. Neste modelo que você importou, existem 4 colunas básicas, a primeira delas é a triagem. A ideia dessa coluna é que qualquer pessoa da sua equipe possa inserir uma sugestão de pauta para as mídias sociais da agência. Se você não quiser abrir para que todo o time faça isso, não tem problema, esse fluxo pode ser privado exclusivamente para a equipe de mídias da agência. E aqui é o momento onde a equipe vai inserir cards de ideias para pautas, são sugestões de pautas naquele momento em que um insight vem, no meio do trabalho. Então, eu tive uma super ideia para produção de conteúdo, vem aqui e coloca um card nessa coluna para que alguém faça essa triagem em algum momento. As demais colunas do fluxo são as colunas das editorias. Aqui eu estou sugerindo apenas 3, que é Branding, Datas Comemorativas e Portfólio, mas você pode inserir outras colunas de acordo com o seu planejamento estratégico. Deixa eu explicar para vocês, então, como vai funcionar as automações em cada uma dessas colunas, para que você entenda toda a estruturação desse fluxo. Na coluna de Branding, então, a gente tem aqui algumas automações já pré-configuradas. A primeira delas é a inserção de tags. Então, aqui eu insiro uma tag Post e a tag Branding Editoria de Mídia. Essa tag, ela é uma tag específica desta coluna para que todos os cards, que serão os posts para as mídias sociais, eles tenham essa tag, essa referência a essa editoria.
Então, a editoria de conteúdo vai te ajudar a definir uma melhor redação para essa editoria, uma forma de falar, um tom de voz. Então, tudo isso vai estar alinhado com o seu planejamento estratégico e vai tornar mais visual para a sua equipe de redação, para a sua equipe de copy, quando ele for trabalhar na construção deste conteúdo. Então, essas tags elas são inseridas em 1 minuto e em 3 minutos o card ele passa para o status aguardando, com o motivo aguardando enviar para produção. As outras colunas do fluxo, elas seguirão a mesma lógica. Cada uma delas tem uma automação de inserir uma tag com o nome exclusivo da editoria e também tornar o card com o status aguardando. Então agora dá uma pausa no vídeo para você inserir essas colunas das editorias relacionadas à sua produção, à sua mídia social aí da sua agência e depois volta aqui para a aula para a gente continuar a entender todo esse processo do fluxo de editorias. Agora que você já tem o seu fluxo com as colunas específicas das suas editorias de conteúdo configurados com as suas devidas automações, eu quero explicar para vocês um pouquinho o status do card. Vocês notaram que as automações, então, alteram o status do card para aguardando em 3 minutos em que o card está nesta coluna do fluxo de editorias. O objetivo disso é que a gente tenha, de fato, cards na produção, ativos, lá no fluxo de produção de conteúdo, e que esses cards do backlog, que são apenas pautas ainda, eles possam estar com status aguardando. Dessa forma, qualquer um da equipe que bate o olho nesse card, não importa por onde ele venha acessar este card, seja por uma lista de cards, seja pelas tarefas, ou até mesmo pelo próprio fluxo, fica visível que esse card está aguardando, não tem nada pendente em cima dele. Ele está aguardando ser enviado para a produção. A Yumice ela possui 4 status: o status ativo, representado pelo ícone azul, o status aguardando, representado por um ícone amarelo, o status concluído, representado pelo ícone verde, e o status cancelado, representado por um ícone cinza. Desta forma, tanto com o ícone quanto pela cor, qualquer um da equipe consegue visualizar qual é o status, né, desse card em qualquer um dos fluxos. Neste fluxo de mídias, então, nós vamos estar trabalhando com o card ativo na produção, aguardando no backlog e, eventualmente, caso alguma pauta seja cancelada no andar do processo, alterar o status para cancelado. E quando eles forem concluídos, ou seja, publicados ou agendado a publicação dele nas mídias sociais, aí sim ele passa a ter o status concluído na última coluna do fluxo de produção. Os status aguardando e cancelado, eles exigem um motivo. Então, toda vez que você for alterar esse status, seja via automação ou manualmente, será necessário preencher o motivo dessa alteração. Pela automação, nós conseguimos padronizar esse motivo, que foi o que nós fizemos agora no fluxo de editorias. E agora vamos entender como funciona a coluna final do fluxo de editorias. Ela se chama enviar para produção. Nela já vão vir 2 automações pré-configuradas, que é alterar o status do card para ativo. Então, todos aqueles cards que estão com status aguardando nesse fluxo, no momento em que sua equipe for enviar para a produção de conteúdo, ele passa a ter o status ativo. E nós vamos inserir uma tag, a tag post, que é só para o caso de uma repescagem, se algum desses cards que estão no fluxo por qualquer motivo não estejam com a tag post, nesse momento eles vão receber essa tag. Isso vai nos ajudar numa padronização ali de visualização de calendário que eu vou mostrar para vocês mais para frente nessa aula. Nós vamos inserir aqui uma automação de vincular a um novo fluxo, que é o fluxo de produção de conteúdo. Então, insira nessa coluna de enviar para produção, para enviar para produção de conteúdo, coluna produzir conteúdo, em 1 minutinho também. E pode salvar a automação. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela do ambiente populado para vocês entenderem como funcionaria na prática trabalhar com esse fluxo de editorias. Então, aqui nesta tela, eu tenho alguns cards de pautas já criados no meu fluxo de editorias, e aqui vocês conseguem visualizar que já foi inserida todas as tags das respectivas editorias, e também tem aqui na coluna de triagem algumas ideias de pautas. Eu coloquei um número aqui para representar esse conceito de produção de pauta, mas você pode colocar de fato qual é o assunto dessa pauta que está sendo sugerida aqui em cada um dos cards. Observe que na coluna de datas comemorativas eu já tenho um nome de pauta sugerido e inclusive uma data prevista para a postagem deste card. Como que vai funcionar na prática nesse fluxo? O responsável pelo planejamento de conteúdo do próximo período, ele vai acessar o fluxo de editorias e dar uma olhada quais são as pautas já previstas. Caso não tenham muitas, ele mesmo já pode começar a fazer uma geração de ideias e inserir novas pautas para poder trabalhar na produção do próximo período. Uma vez que ele definiu as pautas, imagine ali que você tenha uma postagem
de branding que deve acontecer aqui, segundo a nossa descrição, todas as sextas. Ou seja, eu tenho 4 sextas-feiras no mês para postar este conteúdo. E eu tenho 4 pautas aqui. Qual que vai ser o trabalho da pessoa que está planejando o conteúdo? Vai ser colocar uma data neste card para uma próxima sexta-feira, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui a data do dia 3. E a pessoa responsável vai mover aqui para a coluna de enviar para produção. Eu posso fazer isso por esta aba aqui, ou então arrastar este card para a coluna de enviar para produção. E aí, nessa hora, o card vai passar a ter o status ativo, vai receber a tag post se ele ainda não tiver, e vai ser vinculado no fluxo de produção de conteúdo. Então, esse é o trabalho na prática aqui dentro desse fluxo. Datar os cards, mover os cards para a coluna de envio de produção, para o responsável lá na frente poder saber quais são as pautas que serão escritas para o próximo período. Antes da gente passar para o fluxo de produção de conteúdo, deixa eu dar uma dica para vocês sobre a coluna de triagem. Então, a ideia é que a gente possa abrir esta coluna para que outras pessoas da empresa possam contribuir com ideias para as postagens das mídias sociais da agência. Se for esse o caso, mas você não quer que eles acessem esse fluxo diretamente, você pode criar um formulário na Yumice que crie card diretamente nesta coluna. Dessa forma, você disponibiliza para a equipe este link de formulário e aí monta ali um formulário personalizado, qual que é a ideia da pauta, uma descrição rápida, às vezes até um campo de upload de imagens para alguma referência, e a própria equipe pode contribuir para essa geração de ideias. E no momento em que esse responsável pela parte de planejamento de conteúdo for dar uma olhada nesse fluxo, ele vai avaliar ali dentro dessa coluna de triagem quais são as ideias que vieram e aí arrastar o card para as respectivas colunas da editoria. Então, de repente essa pauta ela tem mais relação com branding, ou ela tem mais relação com divulgação do portfólio, ou outras editorias que você tem aí no seu planejamento. Vamos conhecer na prática como vai funcionar o fluxo de produção de conteúdo. O fluxo que você importou, ele tem algumas configurações pré-definidas. Eu vou mostrar para vocês o detalhe de cada uma delas. Os cards do fluxo, então, serão exibidos apenas status aguardando e ativo. E também exibirão ali nos minicards o líder e equipe do card. O contato eu não estou exibindo, considerando que a agência é o próprio contato desse fluxo. Data, que é a data de postagem do card, data de postagem deste conteúdo nas mídias sociais. Tags e também imagem de destaque, para poder mostrar a imagem da arte que vai ser concebida em cima desta pauta. Aqui embaixo também, na ordenação padrão do fluxo, está configurado para que sejam ordenados nas colunas os cards por ordem de data de conclusão, sendo a data mais próxima para cima e a mais distante para baixo da coluna. Assim, a gente consegue ter uma visualização rápida de quais são os posts, quais são os conteúdos que estão com data prevista para mais perto, aqui nos próximos dias. Uma vez entendido este conceito das configurações do fluxo, nós vamos entender agora como vai funcionar na prática cada uma destas colunas. Na coluna de produzir conteúdo, é a primeira coluna do fluxo. Todos os cards que chegam nessa coluna, eles vêm pela automação, que nós acabamos de configurar ali na coluna final do fluxo de editorias e enviar para a produção. Então, os cards movidos para aquela coluna passam a ter o status ativo e são vinculados aqui. Nessa coluna, nós estamos inserindo 4 campos personalizados, cada um deles já foi importado aí na sua Yumice, e eles são basicamente um campo de texto com o nome da mídia social. Então, aqui eu estou considerando Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Então, tem um campo de texto para conteúdo de cada uma dessas mídias. Na prática, ali, quando eu mostrar um card para vocês, vai ser possível visualizar como que ficam esses campos personalizados dentro do card de post. Aqui também eu insiro uma tarefa e em todas as colunas desse fluxo, eles vão ter tarefas delegadas a alguém. Eu preciso que vocês entrem em cada uma delas e deleguem já nas automações esses responsáveis por essas tarefas. Então, dá uma pausa no vídeo, já passa por essas colunas para que você configure esses responsáveis e aí volta aqui para a aula. Uma vez que os responsáveis das tarefas já estão delegados em todas as automações do fluxo, vamos entender agora quais são as tarefas que são criadas em cada etapa. Nessa etapa de produção de conteúdo, então, nós temos 2 tarefas que são criadas e elas estão sendo criadas sobre condicionais. A primeira tarefa é escrever o post. Ele vai gerar essa tarefa em 1 minuto para o responsável, que no caso aqui é o Marlon. Ele vai
inserir essa tarefa nos cards que eles não têm a tag em revisão. Então, conforme eu for avançando na explicação do fluxo, você vai entender melhor isso daqui. E a segunda tarefa, ele está inserindo corrigir texto de postagem e existem 2 tags já pré-registradas nessa tarefa para aqueles cards que contenham a tag em revisão. O que vai acontecer aqui? Essa tag em revisão ela é inserida nessa segunda etapa do fluxo. Então, vamos dar uma olhada nas automações da coluna conferir conteúdo. Aqui eu insiro uma tag em 2 minutos, que é a tag em revisão. O que vai acontecer aqui? Toda vez que um card tiver o seu conteúdo produzido, seu post preparado, o responsável vai mover para a coluna conferir conteúdo. Neste momento, o card ali vai receber em 2 minutos a tag em revisão, o responsável pela revisão vai receber uma tarefa de revisar conteúdo e em 2 minutos ele vai ter a tag sendo inserida no card, a tag em revisão. Essas 2 tarefas, elas também têm essa variação, então aqui dentro eu tenho revisar conteúdo corrigido e aí ele também considera a tag em revisão. Por que isso funciona dessa forma aqui e essa mesma lógica vai se repetir na coluna criar arte e conferir arte? Porque é uma coluna bate e volta, ou seja, é um post totalmente novo, então ele vai estar na coluna produzir conteúdo. Foi escrito um post totalmente novo, foi movido para a coluna conferir conteúdo. Uma vez que esse conteúdo tenha sido conferido e aí teve ajustes, então o responsável pela revisão marcou ali na timeline, olha, tem que mudar o texto desta linha, deste parágrafo, ou o tom não ficou bom aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um check na tarefa dele, que é aquela tarefa de revisar conteúdo, e vai mover o card novamente para a coluna de produzir conteúdo. Só que nessa hora, o card ele já ganhou a tag em revisão, o que significa que ele não é mais um post para ser construído do zero. Ele é um card que já tem um conteúdo produzido e precisa ser corrigido. E aí o responsável pela redação vai receber uma tarefa que está ali configurado na coluna com aquela condicional. Se ele tem a tag em revisão, ele vai receber uma tarefa corrigir conteúdo revisado. Então, o que acontece? Ele vai saber priorizar o que é correção e o que é escrita de novas postagens. E desta forma, fica mais ágil a dinâmica do dia deste colaborador. A mesma coisa vai acontecer aqui na coluna de criação de arte e na coluna de conferir arte. Eu tenho aqui, primeiramente, uma automação que remove a tag em revisão, que ela veio de herança ali dos cards de produção de conteúdo. E aí eu vou inserir uma tarefa de criar arte para as mídias sociais, se não tiver a tag arte em revisão, ou seja, uma arte totalmente nova. E eu vou inserir uma tarefa ajuste de arte, se tiver a tag arte em revisão, ou seja, se ele voltar da coluna conferir arte, que é onde ele recebe essa tag, ele vai ajustar a arte. E se ele tiver ali pela primeira vez, ele vai criar uma nova arte. E isso também impacta na gestão das tarefas e do tempo da sua equipe. Então, o seu colaborador sabe que para construir uma nova arte, ele leva mais tempo do que para ajustar uma arte recém-criada ali com alguns detalhes de correção dessa etapa. E dessa forma ele consegue focar rapidamente em revisar artes e depois construir as artes novas ou o contrário, de acordo com o tempo que ele tem ali dentro de cada dia. Então, na coluna revisar arte também tem mais uma tarefa de revisão para um responsável, que pode ser o mesmo da revisão de conteúdo ou outro designer sênior da sua equipe, talvez, mas nessa etapa, então, você também precisa delegar um responsável para essa tarefa. E uma vez que o conteúdo esteja aprovado, a arte esteja aprovada, então move-se o card para a coluna de agendar publicação. E aqui também existe mais uma tarefa sendo criada, que é a tarefa que é delegada para o responsável ali por fazer essas postagens. Ele recebe essa tarefa dando a explicação do que ele precisa fazer nessa etapa, que seria agendar ou publicar a postagem nas redes sociais. Se você utiliza uma ferramenta que faz esses agendamentos de longo prazo, você pode definir uma data específica da semana para gerar essas automações e o seu colaborador pegar todas essas postagens já aprovadas para que ele agende tudo de uma vez. Agora, se a sua agência não utiliza esses recursos, as tarefas vão ter que ser geridas pelo próprio responsável pela postagem, então ele vai ter que reagendar a tarefa dele, que na automação está configurada para a data de hoje, ou seja, no momento em que a automação é gerada, a tarefa é delegada para esse colaborador com a data de hoje.
Então, ele vai ter que basicamente olhar a lista de tarefas, abrir o card e ver, esse card não é para hoje, é para semana que vem. Então, ele reagenda a tarefa para que no dia certo ele se lembre de fazer essa postagem. E uma vez que tudo esteja agendado e programado, é só mover o card dessa coluna para a coluna de agendado e publicado. Nessa coluna também existem automações. Aqui, então, nós vamos inserir uma tag, que é a tag publicado. Nós vamos remover as tags anteriores de revisão, de revisar, e aqui nós podemos, inclusive, inserir uma tag de arte em revisão, para que ela seja removida também. Então, são tags que não precisam acompanhar mais o card, essa fase já passou. E aí, por fim, em 5 minutos, nós concluímos esse card. Então, todos os cards que estão na coluna agendado publicado são cards de posts já publicados nas mídias sociais e, portanto, o status concluído faz todo sentido para eles. Agora eu vou compartilhar com você a minha tela do ambiente populado para você entender na prática como funcionaria a visão geral deste fluxo de produção de conteúdo. Então aqui nós temos o fluxo de produção de conteúdo populado para que você entenda na prática como será essa visão geral deste fluxo. Na primeira coluna, então, nós temos os cards de pautas que foram enviados lá do fluxo de editorias, quando foram movidos para a coluna de enviar para produção. Aqui nessa etapa, nós temos, então, um card que eu bato o olho rapidamente e sei que ele já tem conteúdo produzido, ele já foi para revisão e voltou por questão de algum ajuste. E tem aqui 4 cards novos que estão para produção de conteúdo mesmo, que ainda não foram mexidos por esse responsável. Na coluna de conferência, então, eu tenho 2 cards. Esta coluna de criar arte significa que ele já passou pela produção de conteúdo, já está com o texto aprovado, seja lá quantas vezes ele foi e voltou. Nessas colunas, ele agora está em fase de criação de arte. Eu tenho aqui também as conferências, então eu tenho 2 posts na coluna de conferir arte. Nesta etapa aqui eu consigo visualizar a arte, um preview dela. Isso aqui é muito legal, porque você bate o olho rapidamente e você já se contextualiza, não só com o nome da postagem, claro, mas com a arte. Neste caso aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Dentro do card, você tem aqui a aba do U-Drive, você pode marcar como sinalizar esse pin aqui no U-Drive para que essa imagem se torne destaque do card. Então, se você de repente acabou subindo 10 arquivos para um carrossel do Instagram, você pode marcar como destaque do card, que é aquela mini imagem que aparece ali no fluxo, você pode marcar a primeira imagem como destaque. Então, dessa forma, você contextualiza ali o seu mini card no fluxo. Então, eu tenho aqui um card na coluna Agendar Publicação. Dessa forma, eu tenho essa visão geral. Como que fica aquela automação de inserir 4 campos personalizados nos cards de produção de conteúdo? Vou abrir esse card aqui que está em revisão, ou seja, ele já passou por uma produção, ó. Observe que ele tem aqui um campo de Facebook, um campo de Instagram, Twitter e LinkedIn. É isso que acontece na hora que a automação de inserir campos personalizados ela é executada no card, ela insere esses 4 campos. Aqui uma dica bem legal para vocês é, de repente, você produz conteúdo exclusivo para cada uma das mídias. Você pode ter um card de post exclusivo para cada mídia ou então trabalhar com as tags. Vamos imaginar aqui que essa pauta 16, ela não precise de post para Facebook. Note que ela está com esse campo em branco. Ou seja, ele nem precisaria ter sido incluído no card. Então, a gente poderia criar aqui as tags das mídias sociais. A tag de Facebook, ou melhor, o Facebook não entra, né? A gente poderia criar aqui a tag das mídias sociais. Então, o Instagram, que ele tem postagem, Twitter, você pode clicar sobre a tag para mudar a cor, ficar mais parecida com a cor da mídia, e LinkedIn. Então, aqui, basicamente, o que eu teria? Rapidamente batendo o olho no fluxo, eu saberia que esse aqui é um post que vai entrar no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, e eu ainda poderia configurar as condicionais nessas automações aqui. Se você tiver isso bem planejadinho e já prever lá no fluxo de editorias quais são as pautas que vão para cada uma das mídias, aí eu considero interessante você configurar essas automações aqui nessa etapa. Porque se um card cai aqui e não tem uma dessas tags, o campo não seria inserido. Então, imagine que sim, todos os seus cards vão vir com a tag da mídia social. Eu vou inserir aqui, então, contém qualquer uma das tags Facebook. Configurando dessa forma, este campo de post do Facebook, ele só será inserido nos cards que tiverem a tag Facebook.
Então toma bastante cuidado na hora de configurar isso para garantir que todos os cards venham com o nome da tag se você quiser seguir por essa linha. Caso contrário, simplesmente aplicando o que a gente já entregou para você nesse modelo de fluxo, vindo com a configuração básica de inserir os 4 campos em um card, tá perfeito, você vai conseguir gerenciar lindamente os seus conteúdos das redes sociais. Todas as tarefas que são criadas para os colaboradores da sua equipe, seja por automação ou porque outro da equipe delegou essa tarefa para alguém, elas ficam listadas no painel. Este usuário que eu estou logado aqui é o usuário do Marlon, responsável pela produção de conteúdo. Veja só como fica o painel dele. Ele tem aqui as tarefas que ele precisa fazer hoje, desde a parte de escrita de post, com a tag post, vinculada a um card, de um tema, de uma pauta que nós vimos lá no fluxo de editorias. E também tem as tarefas de correção de texto de postagem, que tem a tag post correção. Se ele quiser focar primeiro nas tarefas de correção, então ele pode aplicar um filtro rapidamente aqui no painel e aplicar um filtro de correção. Aqui ele vai ter foco exclusivamente naquelas tarefas que ele precisa corrigir a postagem. Ele pode, inclusive, minimizar esta área ou apertar este botão para ativar o modo foco nessa lista que ele filtrou. Se ele quiser focar primeiro na produção de conteúdo ou logo em seguida, ele pode também utilizar uma outra forma de filtragem, selecionando o nome da tarefa, porque já que elas são criadas via automação, elas têm uma padronização na nomenclatura, e colar aqui, filtrar por palavra. Então aqui vai listar todas as tarefas de escrever post. E assim ele consegue trabalhar muito mais focado numa lista de tarefas. Ele nem precisaria acessar o fluxo, ele pode rapidamente clicar aqui para abrir o card, gerar o conteúdo necessário, dar um check na tarefa quando essa tarefa for concluída e mover o card por esta aba de fluxos, já para a etapa de conferir conteúdo. Assim, ao fechar o card, ele continua com foco na tarefa e agora ele pode desenvolver as outras pautas de conteúdo. Se esse colaborador ele escreve pautas para blog ou outras informações de conteúdo necessárias para os clientes ou até mesmo posts para as mídias dos clientes, ele consegue gerenciar através das tags essas tarefas e consegue ter um dia muito mais produtivo se aproveitando dos filtros. Então fica aí a dica para você lembrar de utilizar as tags nas tarefas. Isso de fato traz muita agilidade para a gestão do tempo da sua equipe. Ao utilizar os filtros de forma inteligente, isso traz muita agilidade para o dia a dia de trabalho da sua equipe. Por isso, trabalhar com tags, palavras padronizadas na criação das tarefas e também aplicando filtros de responsável e data, tudo isso faz com que você consiga ter foco no seu dia de trabalho. Dentro do painel, você tem um modo de visualização de calendário mensal. Aqui, a gente também pode aplicar os filtros para ter uma visão geral de tudo que está planejado para as mídias sociais. E essa dica vale não somente para a produção do conteúdo que você fizer aí na sua agência, mas também para aplicar filtros em todos os conteúdos das mídias sociais dos seus clientes ou então em outros processos que possuam data. No calendário, você consegue visualizar tanto cards, eventos, tarefas e marcos que estão delegados a você, né, o usuário que está logado no momento aqui no painel, ou então eventos e cards que você faz parte da equipe ou está como líder ou responsável. Dentro do calendário, então, nós vamos aplicar um filtro de cards com a tag post. Lembra que nós inserimos essa tag em todas as colunas via automação lá do fluxo de editorias. Por isso que essa tag é importante estar inclusive lá na última coluna de forma até redundante. Na coluna de envio para produção, nós estamos também inserindo essa tag. Dessa forma, a gente garante que nenhum card saia do planejamento de editoria sem a tag post. Porque no momento em que nós precisarmos aplicar um filtro com essa tag, nós garantimos que nós vamos conseguir encontrar todos os cards relacionados a ela. Então, aqui neste calendário, eu estou visualizando o calendário do usuário Marlon. Então, todos os cards em que ele faz parte da equipe irão aparecer. Se você é um gestor da área e não faz parte da equipe dos cards, ou você pode utilizar a automação para te inserir na equipe de todos os cards, ou então você pode simplesmente incrementar o filtro buscando pelos usuários. Então, pode ser que você tenha uma pessoa na sua equipe de produção ou 10. E se todos eles estiverem nos cards, você pode fazer esse filtro aqui. Uma vez então que você tem o filtro aplicado, você consegue rapidamente visualizar para quando cada pauta está agendada, você consegue visualizar aquelas pautas que já foram publicadas, ou seja, elas estarão sinalizadas de verde,
porque o status dela está concluído. Eu vou abrir esse card aqui para mostrar para vocês a questão do status concluído que fica sinalizado aqui em cima. E ele sinaliza de verde também no calendário. Os cards com status ativo são os cards de próximas pautas planejadas, e se você clicar aqui, você consegue visualizar as próximas postagens com a tag Posts. Você também pode aplicar filtros combinados, utilizando a tag da editoria específica que você quer analisar, ou então utilizando o nome do próprio cliente, caso seja uma pauta ali focada no cliente. Outra dica interessante é para o caso de você gerenciar as mídias internas de um ou mais produtos, onde você pode utilizar uma variação dessa tag Post. Por exemplo, Post, nome da empresa X, Post, nome da empresa Y. Dessa forma, você consegue aplicar os filtros inteligentes no calendário, trazendo apenas o planejamento de conteúdo de uma das tags específicas. Estamos chegando ao final de mais uma aula do treinamento Upgrade 3 vezes mais. Os processos utilizados nessa aula podem servir de inspiração para serem implementados, por exemplo, num processo de produção de conteúdo para blog. Eu espero que esses processos apresentados hoje tenham trazido insights para melhorar ainda mais o gerenciamento e produção de conteúdo das mídias internas aí na sua agência. Na próxima aula, continuaremos no assunto de serviços recorrentes, falando especificamente dos processos de SEO e Ads. Nos vemos na próxima aula. Até lá!